Oi, Rafael, boa noite. Tudo bem? Estamos iniciando mais uma live essa semana. Hoje, uma live especial para falar sobre assistência social e o 18 de maio, que é uma data muito importante. Estamos completando 20 anos da campanha Faça Bonito contra o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes. E aí nós vamos contar com a presença da nossa colega assistente social do Tribunal de Justiça do Pará, Sueli Lobo. Estou aguardando ela entrar para a gente iniciar o nosso debate. Acabei de ver uma notícia boa para quem está assistindo a gente. Resultados positivos com uma vacina contra o coronavírus. Vamos aguardar agora, torcer para que seja efetiva em mais pessoas e possa ser liberada a fabricação e depois a imunização de todos e todas. Guardando a Sueli. Espero que dê tudo certo hoje. Nós tivemos uma live ontem também. Sueli entrou. Ruth, Miliane, Carajás.
Deixa eu ver o que a Sueli... Sueli tá consertando o perfil dela só para poder ajustar, para ela poder entrar e participar da live. Boa noite todo mundo que está entrando. Boa noite, Mônica. Sempre participando, já fizemos uma live. Em breve faremos outras. Muito obrigado. Vamos só aguardar a Sueli e a gente já começa o nosso bate-papo. Boa noite, Ruth. Um forte abraço para você também. Estamos na luta contra a violência contra crianças e adolescentes. Ruth, ex-conselheira e atualmente conselheira suplente, né, por Icoraci. Faz um trabalho muito importante na defesa de crianças e adolescentes. E esse ano é um ano especial, né? Geralmente as ações do 18 de maio elas iniciam no começo do ano, geralmente pelo carnaval ou logo após, e acabam culminando com 18 de maio e depois continuam com outras ações. Flávia, nossa querida vice-presidente da Comissão de Diversidade Sexual e População LGBTI da OAB Pará. Carol também da comissão. Estamos só aguardando a Sueli conectar. Mas esse ano, por conta da pandemia, não tivemos como fazer as ações do 18 de maio. Geralmente começam nas escolas, tem as blitz educativas, tanto nas feiras quanto no trânsito, falando sobre a importância da prevenção, conversando também com as crianças e adolescentes enquanto sujeito de direitos. Então são muitas ações que acontecem, né, ao longo do ano, mas que esse ano, por conta da pandemia, acabaram não acontecendo, até para poder evitar a aglomeração, a exposição das pessoas que atuam nessa área, que continuam trabalhando, mas de forma mais interna, no acolhimento e atendimento das vítimas, né, das famílias, tanto nos CRAS quanto nos CREAS, o Parapaz, as delegacias especializadas, que continuam atendendo e recebendo as denúncias de violência contra crianças e adolescentes. São probleminhas técnicos que acontecem no Instagram, mas vai dar certo. Está baixo o áudio? Eu coloquei o fone porque eu achava que ia ficar melhor.
Deixa eu tirar para ver se fica melhor. Ficou melhor? Vocês me ouvem melhor? Sem o fone? Me informem. Está melhor sem o fone. Me deem um retorno da minha voz. Está tudo certo. Richard, que nós fizemos uma live maravilhosa ontem, também acabou de entrar. Aqui tem o de perguntas. Vamos ver se eu consigo enviar para a Sueli. Enviei. Ficou melhor sem o fone. Continua. Diz que tu não podes participar da live, mas eu mandei a solicitação para ti no teu direct. Dá uma olhada para ver se tu consegue aceitar. Eu acho que tem a ver com a questão do teu perfil, o fato dele ser privado. Vamos fazer o seguinte, eu vou encerrar agora. Sueli Lobo. Oh, Deu certo. Tudo bom, meu amor? É, são coisas da internet. Não, eu tô te vendo bem. Tô te ouvindo bem. Agora parece que deu uma pequena caída, mas é normal. Até o sinal se estabilizar. Tu estás usando o Wi-Fi ou estás usando a tua internet?
Vamos só aguardar a Sueli reconectar. Deu certo? Agora. Geralmente, pela internet da pessoa funciona melhor às vezes do que pelo Wi-Fi. Ah, é? Não, mas aqui em casa a É, minha internet mas, é super. Aqui no interior. mas agora eu estou te ouvindo bem, agora conectou, agora ficou É, bom. tá bom. Eu Bom, coloquei um. então eu estava introduzindo, né, pessoal. Então, boa noite para quem está assistindo a gente, para quem está assistindo pelo meu Instagram já me conhece. Eu sou João Jorge, psicólogo, advogado. Estou presidente da Comissão de Diversidade Sexual e População LGBTI da OAB Pará. Também sou ex-conselheiro do Conselho Regional de Psicologia e atuo pelo menos há 12 anos, né, na área da assistência social, principalmente com pessoas vítimas, né, de violações de direitos. Então, mulheres, crianças e adolescentes, idosos, pessoas com deficiência, população LGBTI, negros, enfim. E hoje é uma data muito importante, né, o nosso 18 de maio, como eu estava introduzindo antes, né, tentando conectar com a Sueli, foi quando foi instituída a lei que criou o Dia Nacional de Enfrentamento à Violência, né, ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes, e que está completando 20 anos. A lei foi instituída no ano de 2000. Temos antes dessa lei o próprio ECA, de 1990, e a nossa própria Constituição de 88. Então, são conquistas, né, que vão sendo feitas. O 18 de maio ele também integra, né, uma campanha nacional conhecida como Faça Bonito, que congrega várias instituições, tanto organi instituições governamentais quanto não governamentais, da sociedade civil, ONGs, que trabalham de alguma forma, né, na prevenção, na luta, no enfrentamento contra a violência, principalmente a violência sexual, que para a gente é uma das mais graves. E a Sueli, né, junto comigo, nós atuamos no território de Coraci, já nos conhecemos aí há algum tempo, né? Já tem pelo menos aí 4 anos que nós trabalhamos juntos na defesa, né, dos direitos das crianças e adolescentes, cada um na sua instituição, mas também no nosso comitê estadual de enfrentamento à violência contra crianças e adolescentes, que é responsável por monitorar o nosso plano estadual, né, as ações. Então, a gente sempre vinha se reunindo, já pelo menos aí também há uns 3 anos, né, nesse debate, nessa luta. E, infelizmente, esse ano, apesar dos 20 anos, é um ano diferente por conta do coronavírus, que fez com que a gente desse uma pausa nas nossas ações. E aí a gente vai ter que se reelaborar, né? Encontrar outras formas e estratégias para poder falar sobre isso. E é por isso que hoje, nesse dia, eu fiz questão de convidar a Sueli, que agora ela vai se apresentar para quem ainda não a conhece, apesar dela ser muito famosa na internet. Quando eu coloquei, né, a foto dela, todas as pessoas nos comentários, a Sueli é maravilhosa, eu conheço, eu adoro, ela é ótima, ela é técnica, São ela tem meus parentes também experiência. parentes. É, os seus parentes. Não, tinham outros grupos que não eram de parentes. Então, quem é a Sueli? Me se apresente, por favor. Bom, sou assistente social, né? Não é brincadeira, viu, João? São os meus parentes mesmo, eles são ótimos. Eles curtem tudo. Mas eu estou trabalhando no TJ atualmente, né? Estou há mais de 10 anos. Participei na vara de execuções penais durante um bom tempo. E
Desde 2014 estou lá em Coraci, na área da Infância e Juventude Distrital de Coraci. Recentemente fiz parte do comitê, desde 2017, 2018, do Comitê Estadual de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes. Maio, né, quando a atual assumiu. Bom, milito nessa causa há algum tempo e basicamente é isso, né? Dentre outras atividades que eu acumulo. Mas basicamente, em relação à infância e juventude, são essas as minhas experiências. Perfeito. E aí, hoje, a ideia é que a gente possa abordar, a gente tem pouco tempo, por conta do Instagram, ele corta geralmente com 50 minutos, 60 minutos, né? Então a gente vai fazer uma fala rápida. Eu acho que, querendo ou não, uma coisa boa de poder fazer essas lives é porque a gente tem conseguido atingir um público que normalmente ou naturalmente não vão aos nossos eventos, né? Muitas vezes não participam das nossas atividades, não conhecem, não, enfim, não sabem o que significam as políticas públicas. E aí, talvez, inclusive nesse momento político, histórico que o Brasil atravessa, é de fundamental importância a gente se aproximar de alguma forma, né, e levar a informação. E aí eu escolhi, né, convidar a Sueli para poder falar sobre a política de assistência social, né, de forma leve e tranquila, a experiência que a gente tem, e a relação, né, que existe com o próprio setor de maio. Porque as pessoas às vezes pensam que é apenas uma data, né, enfim, alguma coisa modinha de internet, de só mudar foto, e na verdade não é isso, é muito mais profundo. Existe todo um trabalho por trás. E aí eu vou falar rapidinho, né, da minha... Amigo, teu áudio está falhando para mim, não estou te escutando direito. Não, deixa eu tentar aproximar. Para mim tá ok, aqui a minha conexão tá funcionando. Tá ouvindo melhor? Você mais próximo agora do celular. Eu estou frustrada com essa Porque, conexão assim, já. Às vezes Mas tu é a estás me própria escutando internet, bem? tem a ver com a própria internet. Eu estou ouvindo, também com algumas pequenas falhas, mas eu consegui te compreender. A gente vai vendo as pessoas, de repente, se elas vão escrevendo alguma coisa, aí a gente... Tá. Né, mas infelizmente acontece por conta do sinal. Né? Então, bom, mas se as pessoas gente... estiverem me escutando, a gente continua. Sim, fala. Elas estão ouvindo pra gente. Aqui a Sabrina falou que está falando. Áudio ruim do João Jorge. Deixa eu ver, eu vou tirar o meu. Vou verificar. O João, tá ruim. Voltei. Verificam se está melhor agora o meu áudio. Agora tá ótimo. Não tô escutando você. Tá me ouvindo? Eu alterei aqui para ficar melhor a conexão do 3G. Acho que agora vai funcionar melhor. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo e te vendo bem agora. Perfeito. Então, só, né, introduzindo rapidamente, a Sueli, inclusive, fez uma pontuação que a gente sempre fala, porque existe a política de assistência social, existe o curso de serviço social e existe o profissional assistente social. E aí há, muitas vezes, uma confusão por conta da proximidade dos termos, né? Mas hoje a gente vai falar da política pública,
E aí, para a gente poder, né, só introduzir realmente, saber do lugar que a gente vai estar falando, é só a gente imaginar as outras políticas, né? Hoje a gente tem falado muito de uma política muito importante também, que é a política pública de saúde. Então, assim como nós temos a política pública de saúde, o SUS, nós temos a política pública de educação, nós temos também a política pública de assistência social, financiada pelo SUAS, pelo Sistema Único da Assistência Social, que hoje disponibiliza, temos uma política nacional muito bem consolidada, presente em toda e qualquer parte, né, do nosso país. Então, todo mundo em algum momento já ouviu falar de CRAS, de CREAS, de Bolsa Família, né, de CAD único, NIS, principalmente nesse momento agora, né, auxílio emergencial. São vários temas, vários termos, várias siglas. E tudo isso faz parte justamente da execução dessa política pública de assistência social e que por trás dela existem justamente esses profissionais maravilhosos, né? Que fazem realmente a efetivação, fazem com que aconteça, que não que seja mais do que apenas o papel. E fazem muitas vezes coisas que nem no papel, né, estão previstas, né? Algumas atuações, o próprio feeling, né, do atendimento, a forma, o acolhimento, as experiências que são feitas em muitos CRAs, isso não está, né, descrito na política pública. E aí a vantagem que a gente tem, inclusive, dessa política é justamente a liberdade que a gente tem de poder atuar, de poder fazer e dar certo, levando em consideração a nossa territorialidade. É claro que nem tudo são flores. Nós temos muitos avanços, mas temos também muitos desafios. E aí eu queria passar a bola, né, para a Sueli poder falar dos nossos desafios. Será que foi o meu ou foi o dela? Não, o meu tá ok. Assim como a saúde, a Vai, educação, Sueli, agora voltou. tá vendo? Tá, você tinha sumido aqui. É um direito da população. Então, agora a gente está vendo, né, todo mundo indo para o CRAS, para tentar receber seu auxílio nesse momento tão delicado que a gente está vivendo, e que não é uma esmola, como muito tempo falado, né, de uma crítica que faz a assistência social, não é esmola, é direito. São recursos que retornam para a população no momento em que ela está extremamente fragilizada, no momento que ela depende dessa possibilidade para continuar vivendo ou sobrevivendo, né? Porque as nossas condições de vida elas são extremamente difíceis e se tornam cada vez mais graves nessa conjuntura, né? Nesse momento que a gente está vivendo. Então, falar de direito da criança e do adolescente perpassa necessariamente por a gente avaliar essas condições de vida que a gente está tendo. Porque essas crianças, às vezes adolescentes, eles estão dentro, né, da sua comunidade, da sua família, das suas escolas, enfim. E nesses locais é que a gente observa o aumento, né, cada vez maior da violência, da violência nas suas mais variadas facetas. Hoje a gente fala, o 18 de maio é marcado por conta de um crime bárbaro que aconteceu contra uma chamada Araceli, mas muitas crianças sofrem todos os dias, e muitas vezes a gente nem sabe o que aconteceu, né? Nem sabe se aconteceu uma violência, porque as pessoas a minha imagem está só um vulto. Alguém está falando. É porque está só um vulto mesmo. Está muito escuro aqui. Não consegui clarear. Eu tinha feito uma coisa, mas não deu. Então, a gente tem muita dificuldade. Que as pessoas compreendam, né, que
essa situação ela precisa ser denunciada, mas existe uma série de coisas ao entorno, né? A vergonha, muitas vezes, de falar, os tabus que existem em torno da discussão sobre a violência sexual, sobre a questão do próprio tabu, né, que se coloca muitas vezes na sociedade. E a gente acaba encontrando um problema muito maior que chega lá nos CREAS depois, no CREAS, que acaba atendendo essas situações depois que já aconteceu a violência, ou que se encontra nos CRAs. E essas pessoas, elas são atendidas, elas são acolhidas, né? E são encaminhadas dentro da necessidade daquilo que é possível fazer, né? Para evitar esse tipo de violência ele se perpetue, para evitar que esse ciclo de violência ele acabe sendo algo que aconteça várias e várias vezes com outras crianças da família, com outras crianças da comunidade, né? E que muitas vezes a gente acaba achando que a assistência social é só o Bolsa Família, que a assistência social, né, é aquilo que muitas vezes aparece na mídia, mas ela é muito mais que isso, né? E está na retaguarda aí há muito tempo do enfrentamento à violência, que é uma coisa muito, muito delicada, porque a violência sexual contra crianças e adolescentes, ela envolve uma série de tabus, né, de dificuldades que a gente não consegue enfrentar, como o machismo, a relação de gênero, o patriarcado, o racismo, né, que está aí escondidinho, mas ele está. A gente tem relações muito graves decorrentes do racismo no nosso país, que também impactam nessa questão da violência sexual, e uma série de outras situações que a gente não consegue atingir, né? A gente não consegue, por exemplo, discutir direitos sexuais e reprodutivos, apesar disso ser uma retaguarda, né, que está aí na legislação, a gente não consegue atingir. Porque quando a gente começa a falar de direitos sexuais e reprodutivos, as pessoas acham, no contexto que a gente está vivendo, que a gente está incentivando a criança a fazer sexo, né? E não é isso, Exatamente. muito pelo contrário, né? O trabalho que o CREAS realiza, o trabalho que os CRAs realizam, que os Centro-POPs realizam, que são as instituições que estão dentro da política de assistência social, são de fundamental importância para toda a sociedade. Infelizmente, muita gente não conhece, né? E começa a falar um monte de besteira aí, impulsionado por essas mentiras, né? Por essas fake news, essas questões que a gente, infelizmente, tem que se deparar na atualidade, né? Então, basicamente isso. Não sei se tu queres complementar alguma coisa, ou se eu sei. Eu queria complementar uma questão fundamental da política de assistência e que tem uma relação direta com o voto, com o exercício da cidadania. Porque o fato da gente viver hoje um cenário onde os servidores públicos, as políticas públicas, principalmente essas políticas básicas, vêm sendo atacadas por conta de uma ideologia fascista, antidemocrática, machista, racista, LGBTfóbica, prejudica justamente o público da nossa sociedade mais vulnerável. Aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, que têm uma dificuldade de acesso a todas essas políticas, que hoje elas se preocupam com o que comer, né? Sim. Elas estão preocupadas com o emprego e renda, ou com a falta desse emprego e renda, com acesso ao que tem de mais básico, como o próprio saneamento básico. Então, a relação da execução, né, da efetivação dessas políticas públicas, mas principalmente a de assistência social, ela tem uma relação direta com o nosso voto, com o exercício da nossa cidadania. Eu me preocupo muito com as eleições, né, desse ano, porque são eleições municipais, e o município, ele hoje,
é responsável em todo o Brasil pela execução dessas principais políticas, principalmente a de assistência social. Então, quando você tem um município, como por exemplo Belém, uma capital, né, uma metrópole, com apenas 12 CRAs, é pensar na insuficiência da disponibilidade do serviço para a demanda que existe. Principalmente quando essa demanda ela já vem, né, historicamente, de um contexto de violação de direitos. É uma cidade que tem boa parte da nossa população trabalhando na informalidade, com emprego e sem a garantia, né, de um emprego formal, sem a garantia de uma renda mínima ou uma renda básica, e onde todos os dias nós temos que lidar com diminuição de repasses de recursos, o não acesso ao cadastro único, né? A gente descobriu agora, por conta desse auxílio emergencial, que boa parte dos nossos brasileiros não tinham, né, não tinham realizado o CAD. Nós descobrimos que boa parte da nossa população tinha um problema seríssimo com relação ao seu cadastro, ao seu CPF, né? E também ainda muitos brasileiros que nem registro civil tinham, que tinham uma dificuldade de acesso à documentação. Então, todas essas são demandas que poderiam ser tranquilamente trabalhadas e resolvidas. Sim, principalmente na nossa região, uma região amazônica, né, uma região ribeirinha, uma região com muitos interiores, com uma região com dificuldade. Mas a tua internet está carregando. Tá me ouvindo agora? Agora sim, agora sim. Aí tu voltou. É, Às vezes é um problema de conexão, estabilidade de conexão. Mas a gente é, depara, né, com esse cenário, com esse público ribeirinho, com esse público com no interior, né, com dificuldade inclusive de sinal, né, de internet, ou com a não existência dessa possibilidade de comunicação, e que realmente estão à margem. E isso gera um público muito maior, uma demanda muito maior para assistência social, que vem, durante, pelo menos nesses últimos 5 anos, sofrendo cortes de investimento, sofrendo ataques, né? Sofrendo com a falta de concursos, né, ou com vínculos precários. A gente sabe que a política de assistência no interior é muito mais complicada, porque muitas vezes esse vínculo ele nem é por concurso público, não tem o princípio da continuidade garantido, e aí são dificuldades que a gente vem enfrentando e lutando todos os dias, que refletem diretamente em como a gente vai conseguir prevenir a violência contra as nossas crianças e adolescentes. Alguém colocou ah, alguma frase aqui. A conselheira tutelar, enquanto eu estava no conselho, ouvi na Ilha de Cotijuba foi a seguinte, a cultural. Uma boa coisa, Sueli, para tu poderes falar, que eu queria que tu falasse sobre isso. Essa questão do cultural, a violência sexual enquanto cultura, principalmente no contexto do Marajó, que a gente discute muito isso, né, no comitê. sim. A gente tem, né, uma série de questões que são envolvidas em relação pode-se dizer cultural, né? Mas a gente não pode esquecer que a gente está vivendo numa sociedade capitalista, né? Em que a economia vale mais que a vida. Não é isso que está sendo falado agora, que a nossa vida ela não tem importância diante da economia, que a economia tem que funcionar, né? Então a gente vive numa lógica de expropriação, a gente vive numa lógica que nos mata todos os dias. Quer dizer, não importa se eu vou trabalhar
né? Se essa criança está trabalhando lá no sinal, olha, a criança está trabalhando no sinal. Não, mas pelo menos ela está trabalhando. A gente escuta muito isso, né? Só que aquela A criança que está naturalização da trabalhando, violência, né? a gente não enxerga aquilo como violência. Mas isso é uma coisa que é passada para a gente, quer dizer, para quem é filho de rico, né? Tu não diz que é normal ele ir trabalhar. Mas o filho do pobre, ele está lá, não importa se a vida dele, se a educação dele vai ser prejudicada por conta disso, né? Se o desenvolvimento dele vai ser prejudicado por conta disso, se ele vai ser aliciado, né? Se ele vai sofrer violência sexual ali, não importa. O que importa é que ele está trabalhando. Então, essa lógica, essas coisas que a gente está vendo agora, elas estão muito enraizadas na nossa sociedade, né? Em muitos lugares aqui pelo estado, a gente observa ainda muito fortemente a cultura do patriarcado, esse machismo, né? A lógica de que os homens são donos dos nossos corpos, de nós mulheres, das crianças. Não à toa, nos contextos de crise, são esses grupos que são vulnerabilizados, né? Que são usados sexualmente. A gente está vivendo um momento de crise, a gente está vivendo uma pandemia, um momento muito delicado que a gente nunca viveu, e a gente está vendo de perto essas coisas agora, né? Como aumentou o número de casos e como a gente sabe que tem coisa que não está sendo notificada, tem coisa que não está sendo falada. E ano passado, por exemplo, a gente teve um aumento absurdo no número de casos de suicídio entre crianças dessa faixa etária de 9 anos, adolescentes até 15, se não me engano. No comitê, a colega da SESMA chegou a pedir até ajuda, né, para a gente poder fazer uma nota, solicitar apoio, porque nas unidades de saúde não tem psicólogo suficiente para atender essa demanda, porque a gente não consegue achar o serviço de psicologia com muita facilidade, porque a gente não consegue, você que precisa, que não tem dinheiro para pagar muitas vezes, você não consegue. É difícil, sim, e as pessoas ainda acham que sofrimento psíquico é frescura. E não é frescura. As pessoas sofrem em decorrência de uma série de problemas. O abuso sexual, ele traz muitas vezes a morte, né, da pessoa. Ela está ali de corpo presente, mas morta por dentro, né? Ela perde a sua identidade, ela de saúde sendo duramente atacado, né? E agora a gente está vendo que até quem tem plano de saúde está indo lá para Belar dos Santos, está indo lá para Santa Casa, para poder receber o atendimento da política pública, que é o que a gente tem que defender. Todos nós temos que ter, né, como bandeira, como cidadãos e cidadãs momentos em que a gente se vê mais vulnerável. Então, Eu acho que o som, né, da Sueli tá falhando. Só que agora eu acho que ela caiu. Vamos aguardar aqui. Voltou, acho que voltou. voltou. Tem uma política de cortes que está em andamento há muito tempo, né? E recentemente a gente teve a PEC 95, que congelou os investimentos públicos por 20 anos. Os impactos disso na vida das pessoas, na vida de crianças e adolescentes, é gravíssimo. A gente vê projetos como o Emaús, por exemplo, né, que recebiam incentivo do governo, agora pedindo apoio. Travou novamente.
Eu não sei, tenta colocar, eu vou falar um pouco, aí tu coloca no teu 4G para a gente poder verificar se estabiliza o teu. Porque o teu está oscilando um pouco, as pessoas perderam algumas falas. Eu, particularmente, eu consegui compreender tudo que Tá. tu falaste. Mas aí, para algumas pessoas, elas não, elas perderam algumas falas. Mas então, né, quem não entendeu e quem estiver me ouvindo bem, eu vou, né, enfim, só fazer um apanhado geral do que a Sueli falou, e falou muito bem dessa relação que existe, né, de uma ideologia política com a própria efetivação das políticas públicas e com o gancho que eu havia iniciado da relação que existe direta com o voto, né, com o exercício da nossa cidadania, de como essas consequências elas são visíveis hoje, elas são sentidas. A gente tem uma total e real noção concreta do que nós estamos, no momento, atravessando em termos de efetivação das nossas políticas públicas, em razão dessa necropolítica, né, dessa política da morte, que está em vigor, onde os mais vulneráveis eles são descartáveis, a vida ela é descartável e tudo se é admitido ou permitido quando se fala em relação à economia. É como se realmente hoje as pessoas respirassem, né, ou se alimentassem do dinheiro. É óbvio que em nenhum momento a gente está aqui fazendo algum tipo de apologia em dizer que não existe uma real relação. Óbvio, as pessoas para poder comer bem, elas precisam ser emancipadas, elas precisam ter o seu emprego, elas precisam receber bem, elas precisam ter acesso a direitos básicos como moradia, escola, educação, assistência, saúde. E a gente sabe que a economia faz parte desse contexto. Só que quando a gente privilegia algum desses setores face à própria vida, a gente coloca, de fato, uma relação não só desigual, como um exercício de uma política da morte, né? Principalmente quando nós temos o sucateamento desses equipamentos públicos, os ataques, como eu falei, né, cotidianos aos próprios agentes públicos, que hoje também são quem está diretamente, né, na frente, na ponta do enfrentamento dessa pandemia, né, os profissionais de saúde, os assistentes sociais, os psicólogos, os policiais, os enfermeiros, os médicos, e são aqueles que quando você olha também, tiveram, né, alguns protestos dos profissionais da saúde, falando, olha, nós queremos também falar sobre a nossa jornada, nós queremos falar também sobre as dificuldades que nós já tínhamos antes da pandemia, né, da sobrecarga, do não pagamento das horas extras, enfim, do não investimento, né, na contratação de novos profissionais, da falta de equipamentos básicos, né, de proteção, de EPI para esses profissionais, e como isso também é muito presente na própria assistência social, né? A Sueli colocou um pouco, e eu já havia também chamado a atenção, para a insuficiência de CRAS, para a insuficiência de recursos que nós temos, né, para poder desenvolver projetos dentro desses equipamentos, de garantir realmente auxílio, renda básica para aquelas pessoas que mais precisam, até o básico como apoio eventual, benefício eventual, né, de alimentação. E assim, tudo acaba sendo recebendo os impactos dessa lógica, né? A gente não pode pensar que as coisas estão desconectadas, porque elas estão. À medida que eu acabo retirando recursos dessas políticas, são esses cidadãos e essas cidadãs que vão ficar sem retaguarda. Muitas vezes, no CRAS, o trabalho que é realizado dentro do CRAS, ele é um trabalho preventivo, maravilhoso, que pode evitar, né, que lá na frente a violência sexual ocorra.
Por quê? Porque nesses espaços, as pessoas elas podem falar sobre a sua realidade, elas são incentivadas a questionar, né, a problematizar o seu cotidiano, a sua condição de mulher, né? Violência sexual é, acima de tudo, relação de poder, né? Quando a gente consegue desconstruir essa relação de poder, a gente consegue muita coisa. A gente consegue prevenir mesmo, né? E a gente acaba tendo muita dificuldade quando a sociedade não reconhece a assistência social como um direito e não luta por ele. E dessa forma, a gente acaba perdendo muito, né? Perdendo muito em termos de cidadania, né? Da nossa participação mesmo, no sentido de que a partir do momento que eu estou ali, que eu estou engajada, que eu estou discutindo com a minha comunidade, eu estou realmente participando de uma mudança de paradigma, que é o que a gente precisa, né? Recentemente aconteceu até um crime bárbaro lá na Terra Firme, que depois de uma menina que sumiu, né? E depois encontraram só o corpo dela. E assim, ninguém viu, sabe? Ninguém viu a menina 2 horas da tarde, 1 hora da tarde. Ninguém viu. A nossa compreensão ainda sobre a infância, ela precisa ser mudada, né? O Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz a criança, tira a criança daquele pedestal, aliás, daquela ideia de menor, né? De que é inferior, e coloca a criança e adolescente na condição de sujeito de direito. Mas nós, enquanto sociedade, nós não conseguimos ainda compreender isso, porque não conseguimos exercitar a nossa cidadania, né, com o tempo. E precisamos entender isso. Nós não podemos assumir a condição de responsabilização. Geralmente, né, quando acontece uma situação grave de abuso, a culpa é da mãe, né? A mãe é responsabilizada, porque a nós, mulheres, é negado o papel de cuidado nessa sociedade. Então, se a criança não está bem na escola, chama a mãe, né? Se o menino fez uma tolice na rua, chama a mãe. Né? Se acontece abuso sexual, a culpa é da mãe, a culpa é da calcinha, não é a culpa da calcinha, não é a culpa da roupa que a gente está usando, né? É algo muito maior que precisa ser observado, precisa ser compreendido e precisa ser tratado mesmo. E nesses espaços do CRAS, do CREAS, a gente tem a possibilidade de fazer enfrentamento. Então, as pessoas são cidadãos, cidadãs, as próprias crianças que precisam protagonizar isso. A criança precisa aprender desde cedo que no corpo dela ninguém toca, que ela é responsável pelo corpo dela, né? Que Acho que travou novamente, né? Caiu. Então, eu estava olhando ali o tempo, vamos já começar a fazer as nossas considerações. já, rápido. Porque eu tenho preocupação de cortarem a gente não conseguir falar de coisas importantes. Pelo que eu estou olhando ali no horário, se a gente começou, né, às 9, faltam 5 minutos aí. Então, eu só queria, né, agradecer principalmente quem assistiu, né, até agora a gente. Tivemos alguns problemas técnicos logo no início para poder se conectar. E tivemos alguns problemas com os áudios, mas eu vou disponibilizar, né, tanto no meu IG, quanto vou baixar depois e colocar também nas outras redes sociais. E o debate ele continua, né, ao longo do ano, 18 de maio. Ele não começa no 18 de maio e ele também não termina no 18 de maio. É uma campanha ao longo do ano. E todo dia é dia de você também entrar nessa luta de prevenção, de enfrentamento, da não naturalização
da violência contra a criança e adolescente, da não naturalização do trabalho infantil, da exploração do trabalho infantil, de compreender, sim, que a educação ela é o único caminho hoje possível para a gente poder mudar a cultura do estupro, para a gente poder mudar essa cultura da negligência, dessa cultura do patriarcado, né, do domínio sobre os corpos, principalmente das mulheres, das nossas meninas, né, das nossas crianças e adolescentes meninas. Então, é uma mudança, né? Eu não acredito. A responsabilização, ela é sim importante. Todos os casos que vocês conhecerem, vocês têm que denunciar, e aí a importância do Disque 100, né, do próprio 190, de você denunciar para as autoridades, ainda que de forma anônima, de procurar o Conselho Tutelar, de procurar os órgãos, né, as delegacias, elas estão funcionando no estado do Pará. Nós temos um programa que é o Para a Paz, tanto na Santa Casa quanto lá no Renato Chaves está funcionando. Você pode procurar qualquer delegacia para fazer a sua denúncia. Então, não deixe de, né, procurar. Mas também refletir, junto com as nossas crianças e adolescentes, a importância da discussão de gênero, de educação sexual, de direitos, né, do Estatuto da Criança e do Adolescente, do direito ao lazer, direito ao brincar. Então, são coisas que a gente não pode deixar de falar. Sueli, por favor, tenta falar. Agora ver se a tua conexão parece que ela está caindo para a nossa mensagem final. Estou ouvindo. Estou ouvindo. Dias é dia da gente fazer o enfrentamento à violência sexual contra crianças e adolescentes, dentro das nossas casas, na rua que a gente mora, na escola, em todos os espaços. Né? A gente precisa realmente defender para que a gente tenha pessoas, né, adultos saudáveis, né? Pessoas que realmente a gente possa também denunciar e compreender o O Instagram vai encerrar. 20 segundos, Sueli.